Ela chegou na fazenda de vestido de cidade, sandália que não era para a terra batida, e o coração partido em dois. O advogado do ex-marido tinha dito que ela havia ficado com a melhor parte, a fazenda. O que ninguém disse é que melhor parte era modo de falar. A cerca estava podre, o poço estava seco, a casa parecia que ia ao chão com a primeira chuva forte. E o homem que a havia traído estava naquele momento num apartamento novo e com a outra, comemorando o acordo que ele achava que havia ganhado. Mas a história não havia terminado. Estava apenas começando. E o que essa mulher fez com aquela terra arrasada, com aquelas mãos que nunca tinham segurado uma enxada na vida, vai ficar com você por muito tempo. Fica até o final. O nome dela era Cláudia. Cresceu numa cidade de médio porte do sertão, filha de comerciante, criada com aquela educação de família que tem alguma coisa e que quer que os filhos tenham mais. Conheceu Renato aos 23 anos. Numa festa de casamento de uma prima. Ele era 10 anos mais velho, dono de um pequeno negócio de transporte. Falava com a segurança de quem já sabe onde vai chegar e que acha que isso é suficiente para convencer os outros a ir junto. Casaram 2 anos depois. Cláudia havia achado que segurança era amor. Levou um tempo para entender que são coisas diferentes. Que segurança é o que você vê de fora. Amor é o que fica quando ninguém está olhando. Nos primeiros anos era razoável, não era ruim. Mas razoável e não ruim são as palavras que a gente usa quando não quer admitir que esperava mais. A traição ela soube por acidente, da pior forma que se pode saber. Não por suspeita, não por investigação. Por engano de mensagem num celular desbloqueado numa tarde de terça-feira comum, enquanto ela esperava ele sair do banheiro para irem jantar. Ficou parada com o celular na mão por um tempo que não soube medir. Depois pousou o aparelho na cama, foi até a janela. Olhou para a rua lá embaixo e entendeu que a vida que havia construído havia mudado de forma permanente naqueles 2 minutos. Não gritou, não jogou nada. Quando Renato saiu do banheiro, ela estava sentada na cadeira da janela, com as mãos no colo e uma calma que assustou mais do que qualquer grito assustaria. Disse o que havia visto, pediu explicação, ouviu o que ouviu e naquela noite dormiu no quarto de hóspedes, com a certeza de que algumas coisas, quando quebram de um jeito específico, não voltam ao que eram, e que forçar não é consertar, é só adiar. O divórcio levou 8 meses. 8 meses de advogado, de documentos, de conversas que passavam por dentro do escritório e chegavam a ela filtradas e frias. Renato tinha advogado bom, do tipo que cobra caro, e que ganha frequentemente porque sabe exatamente onde a lei dobra, antes de quebrar. O acordo foi apresentado numa manhã de segunda-feira. Renato ficava com o apartamento da cidade, com os veículos, com a empresa de transporte e com a conta que havia sido aberta no nome dos dois nos últimos anos. Cláudia ficava com a fazenda. O advogado dela, que era razoável, mas não era bom, disse que a fazenda valia bem, que tinha área grande, que era patrimônio sólido, que ela havia saído bem na divisão. Ela acreditou, assinou. Porque quando você está no meio de um divórcio, com o coração fora do lugar e a cabeça tentando processar mais do que deveria processar de uma vez, você confia em quem deveria proteger você. E às vezes essa é a segunda traição. A fazenda ficava a 70 quilômetros da cidade. Cláudia havia estado lá uma única vez, anos antes, quando Renato havia comprado como investimento e levado para ela ver com aquele entusiasmo de quem comprou algo grande. E precisa que alguém confirme que foi boa ideia. Ela havia olhado, sorrido, dito que era bonita, o que era mentira educada. Mas era apenas uma fazenda, num final de semana de visita. Não havia razão para prestar atenção nos detalhes. Agora era dela, e ela precisava ir ver. Foi numa manhã de sábado, de carona com uma amiga até a entrada da estrada de terra. Depois de caminhonete com um senhor de cabelo branco que ia na direção certa e que não fez perguntas, o que Cláudia agradeceu em silêncio. A porteira estava aberta, não no sentido de bem-vinda, no sentido de que o trinco havia enferrujado e a porteira havia ficado presa naquela posição. Há tanto tempo que as ervas daninhas já haviam crescido ao redor, como se fossem paredes. Ela entrou.
e foi entendendo passo a passo pelo terreiro o tamanho do que havia assinado. A casa era de alvenaria antiga, com a pintura descascada em tiras longas que balançavam com o vento, como bandeiras de derrota. O telhado havia cedido num canto. A janela da frente estava sem vidro, coberta com uma lona plástica amarrada com arame. O poço estava seco. Isso ela descobriu quando tentou jogar o balde e ouviu o baque seco de metal em pedra muito antes do tempo que deveria levar. A terra ao redor da casa estava dura, rachada, com aquele vermelho de solo que não viu água em tempo demais. E havia uma cerca, ou havia sido uma cerca. Agora era uma série de estacas tortas, com arame enrolado de qualquer jeito que não teria impedido nada, nem ninguém de entrar ou sair. Cláudia ficou parada no meio do terreiro, com a mala ao lado e o sol do sertão batendo vertical na cabeça. Pensou em Renato, no apartamento novo. Pensou no advogado que havia dito que era patrimônio sólido. Sentiu aquele calor específico que sobe pelo peito e que não é tristeza, é raiva. Raiva limpa, do tipo que quando você aprende a usar, vira combustível. Respirou fundo, pegou a mala e entrou na casa. A primeira noite foi um inventário. Cláudia andou por cada cômodo, com a lanterna do celular, anotando num papel o que havia e o que faltava. O que havia era pouco, e estava em estado ruim. Uma cama de madeira pesada que estava sólida, o que era a única boa notícia do quarto. Uma mesa e 2 cadeiras na cozinha, uma com o assento rachado. Um fogão de lenha que parecia funcionar, se alguém soubesse como acender o que ela ainda não sabia. Uma prateleira com 3 potes de barro vazios e uma vassoura encostada atrás da porta, que ela usou por meia hora, varrendo o que o tempo havia depositado. Em cada canto, comeu o que havia trazido, sentada na mesa com as 2 velas acesas, porque a luz elétrica havia sido cortada por falta de pagamento. Mais uma surpresa. Olhou para o papel com as anotações. O que faltava era longo. O que tinha era curto. Mas havia uma coisa que não havia anotado no papel, porque não precisava anotar. Havia ela. E ela havia aprendido, ao longo de 8 meses de divórcio, que subestimar o que você tem é o erro que o outro quer que você cometa. Ela não ia cometer. Na manhã do segundo dia, ela estava tentando descobrir como funcionava o fogão de lenha, quando ouviu passos no terreiro. Saiu pela porta da cozinha e viu um homem encostado na porteira aberta, de chapéu de couro e camisa de algodão simples, com o braço apoiado na madeira e a expressão de quem passou por ali e parou, não de quem veio com hora marcada. Tinha uns 40 anos, olhos claros que contrastavam com a pele trabalhada pelo sol. O tipo de homem que parece mais alto do que é, porque carrega o corpo como se tivesse espaço suficiente para existir sem incomodar ninguém. Disse o nome, Hélio, que tinha fazenda do lado, que havia visto a caminhonete e que havia pensado em passar para dizer olá à nova dona. Disse isso com uma simplicidade que não tinha nem simpatia excessiva, nem distância calculada. Era apenas alguém sendo direto. Cláudia estava com o cabelo preso de qualquer jeito, a roupa de ontem ainda no corpo, e fumaça na manga da blusa da última tentativa com o fogão. Disse o nome. Disse que sim, era a nova dona, e que estava tentando fazer o fogão funcionar, mas que a chaminé devia estar entupida, porque só saía fumaça. Hélio ficou em silêncio por um segundo. Depois perguntou se podia dar uma olhada. Ele entrou sem cerimônia, foi direto ao fogão, agachou, olhou pela abertura de baixo, se levantou, foi até o lado de fora da casa e olhou para a saída da chaminé lá em cima. Voltou. Disse que havia um ninho entupindo, que precisava de um pau comprido. Cláudia foi buscar a vassoura. Ele usou o cabo, empurrou de baixo. Caiu um monte de palha seca e graveto lá fora. Tentou de novo acender. O fogo pegou limpo. Hélio lavou as mãos no balde que havia no canto e disse que qualquer coisa era só chamar, que a fazenda dele era a da Porteira Verde, uns 400 metros pela estrada, e foi embora, com a mesma simplicidade com que havia chegado. Cláudia ficou olhando o fogo pegar no fogão de lenha.
pensando que havia pelo menos uma coisa funcionando naquele lugar, e que era um começo. Nas semanas seguintes, Cláudia entendeu o tamanho real do trabalho. Não era só a casa, era a terra. O solo estava compactado por anos de abandono. A água que havia no subsolo não chegava onde precisava chegar, porque o sistema de irrigação havia sido instalado de qualquer jeito. E havia entupido havia tempo. Não havia animal nenhum, nenhuma horta, nenhuma produção. Só terra. E terra sem trabalho é só chão. Cláudia não tinha dinheiro sobrando. O que havia recebido como liquidação do casamento era o que havia na conta conjunta que ela havia conseguido depois de muita negociação. E estava diminuindo toda semana. Tinha que fazer a fazenda produzir. Ou ia ter que vender. E vender significava dar razão a Renato. Isso ela não estava disposta a fazer. Começou pelo que conseguia entender sozinha. Contratou um homem da cidade próxima que sabia de terra para vir olhar o solo e dizer o que havia. Zé Augusto era homem de uns 50 anos, poucas palavras, que andou pelo terreno por uma manhã inteira, chutando terra aqui, agachando ali, olhando o horizonte de um jeito que parecia que estava ouvindo alguma coisa, que ela não conseguia ouvir. No final disse que a terra era boa, que tinha sido maltratada, mas que terra boa não esquece o que é. Disse que precisava de calcário, de aração, de 3 meses de preparo antes de plantar qualquer coisa. Disse o preço do serviço. Ela calculou. Ia consumir quase metade do que tinha. Fechou os olhos por 2 segundos. Disse que estava contratado. Hélio voltou uma semana depois, sem avisar, com uma muda de bananeira na caçamba da caminhonete e um saco de calcário. Disse que havia tido excedente de calcário do próprio serviço, da fazenda dele, e que ia sobrar de qualquer jeito, que se ela quisesse era dela. Disse também que a bananeira pegava em qualquer terra se plantada certo, e que era um bom começo enquanto o solo preparava. Cláudia o olhou por um momento. Ela não era mulher de aceitar coisa sem entender o que estava por trás. Perguntou por que ele estava ajudando. Hélio ficou em silêncio por 1 segundo. Eu vi essa fazenda se deteriorando por anos. Eu tentei comprar do antigo dono 2 vezes, mas ele recusou. É um desperdício ver uma terra boa morrer. Não estou ajudando você, ele disse. Estou ajudando a terra, disse com uma seriedade que tinha mais de honestidade do que de grosseria. Cláudia ficou olhando para ele. Depois olhou para a bananeira na caçamba. Depois voltou para ele. Onde planta? Ela perguntou. Plantaram a bananeira naquele dia. Hélio mostrou a profundidade certa do buraco. A posição da muda, a quantidade de terra por cima. Água para assentar. Cláudia fez tudo enquanto ele mostrava. Não pediu que ele fizesse por ela. Ele não ofereceu. Havia um entendimento tácito entre os dois, que era o entendimento de pessoas que sabem que aprender é diferente de receber. Saíram da tarde com as mãos sujas e a bananeira plantada no canto mais úmido do terreiro. Hélio lavou as mãos no balde. Disse que ia indo, que qualquer dúvida era só chamar. Cláudia disse obrigada. Ele acenou com a cabeça e foi. Ela ficou olhando a bananeira pequena no canto do terreiro, com a terra recém-acomodada ao redor do caule. Não era muito. Era o início de alguma coisa. Nas semanas seguintes, Hélio aparecia de vez em quando. Nunca com hora certa, nunca com longa demora. Aparecia, verificava o que havia sido feito, sugeria o próximo passo. Às vezes ficava para ajudar em alguma coisa específica, que precisava de 2 pessoas e ia embora antes do anoitecer. Cláudia foi aprendendo. Aprendeu a diferença entre solo seco e solo compactado. Aprendeu quando a terra pede água e quando ela pede descanso. Aprendeu que planta não é decoração. É ser vivo com necessidade específica e que tratar tudo igual é matar tudo igual. Aprendeu a diferença entre cansaço de cidade e cansaço de roça. Cansaço de cidade fica na cabeça, fica nas conversas que você replay, nas decisões que você questiona, nas coisas que você não disse e deveria, e nas que disse e não deveria. Cansaço de roça fica no corpo, nos ombros, nas mãos, nos pés, e tem uma qualidade diferente. Quando você deita com cansaço de roça, você dorme, sem o replay, sem a revisão,
Só o sono pesado de quem fez algo real com as próprias mãos. Um mês depois da chegada, a cerca havia sido reconstruída. A luz elétrica havia voltado. O poço havia sido desobstruído com a ajuda de um senhor que Hélio havia indicado, especialista em poços da região, que havia descido com corda e tudo, e voltado dizendo que a água estava lá, que havia apenas um entupimento na boca. A bananeira estava com folhas novas, e o primeiro canteiro de hortaliças havia sido plantado numa área próxima à cozinha, que Cláudia havia escolhido porque tinha mais sombra da tarde. Escolha errada, Hélio havia dito. Hortaliça precisa de sol da manhã, não de sombra da tarde. Ela havia olhado para ele. Ele havia sustentado o olhar. Ela havia suspirado, arrancado tudo e replantado no canto certo, sem drama, sem discussão longa, porque havia aprendido rápido que, na terra, o ego sai caro. Numa tarde de quarta-feira, Hélio estava ajudando a fincar os últimos mourões da cerca nova do fundo. Eles trabalhavam em silêncio, do tipo que se desenvolve entre duas pessoas, que já passaram tempo suficiente lado a lado para não precisar preencher o ar com palavra. Depois de um tempo, Cláudia perguntou por que ele estava solteiro. Não foi planejado. A pergunta saiu antes que ela decidisse fazer. Hélio parou por um segundo com o malho no ar. Depois continuou o golpe. Fincou o mourão e ficou em silêncio por um tempo, que ela achou que ele não ia responder. Depois disse que havia sido casado, que havia terminado há alguns anos, que não havia drama, que às vezes duas pessoas não são erradas, são apenas certas para momentos diferentes da vida. E quando os momentos mudam, às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes. Disse tudo isso olhando para o mourão, não para ela. Cláudia ficou em silêncio. Depois disse que fazia sentido. Ele olhou para ela então, por um segundo apenas, e voltou para o próximo mourão. Mas havia algo naquele segundo que ela carregou no resto do dia sem conseguir exatamente nomear. 3 meses depois da chegada de Cláudia, a fazenda era outra coisa. Não era grande coisa, mas era outra coisa. A casa havia sido pintada de branco. Ela havia feito sozinha, com 2 finais de semana, 3 latas de tinta e um rolo que deixava a marca, mas que no final ficou com uma aparência que era honesta. Não perfeita, honesta. O quintal tinha canteiros funcionando. Alface, couve, tomate, coentro. Suficiente para ela e para vender o excedente para 2 vizinhas, que haviam aparecido por indicação de Hélio. A bananeira havia crescido de forma que surpreendeu. O solo preparado havia respondido com uma velocidade que Zé Augusto havia previsto, mas que ela não havia acreditado totalmente. A terra boa não esquece o que é, havia dito ele. Ela havia entendido agora o que queria dizer. Havia também 2 galinhas, que uma vizinha havia dado de presente. Na segunda semana, dizendo que eram postura boa, e que todo sítio precisa de uma galinha andando no terreiro. Cláudia havia concordado, sem entender muito porquê, e havia aprendido em seguida que galinha não é só ovo, é companhia, é barulho, é a sensação de que o lugar está vivo, de um jeito que planta não dá sozinha. Foi numa noite de temporal que alguma coisa mudou entre eles. A chuva havia chegado forte, daquelas chuvas do sertão que quando vêm como se estivessem compensando o tempo que ficaram. Cláudia estava sozinha. O telhado do paiol havia começado a vazar, e ela estava tentando colocar balde nos pontos certos no escuro, com a lanterna presa debaixo do braço. Ouviu uma batida na porta. Era Hélio, ensopado. Havia visto a luz acesa passando pela estrada e havia parado para verificar se estava tudo bem. Disse que o paiol dela estava com o telhado fraco, naquele canto que havia percebido na semana anterior, mas que não havia falado ainda. Ela disse que havia percebido agora, de um jeito prático. Ele entrou. Foram juntos ao paiol. Ele subiu no telhado com a chuva ainda caindo e amarrou uma lona sobre o trecho que estava cedendo, enquanto ela segurava a escada e iluminava com a lanterna. Desceu encharcado. Ela trouxe uma toalha, uma que havia separado para uso da fazenda, grossa e desbotada. Ele enxugou o rosto. Ficaram um momento, um de frente para o outro no corredor da casa.
com a chuva batendo forte no telhado e a lamparina oscilando no cômodo ao lado. Nenhum dos dois disse nada por um segundo. Depois ele disse que ia indo, que a lona devia aguentar a noite. Ela disse obrigada. Ele foi, e ela ficou parada no corredor por um tempo, ouvindo a chuva e entendendo que havia alguma coisa acontecendo que ela não havia pedido e que não sabia ainda o que fazer com isso. Nas semanas seguintes, Hélio apareceu com mais frequência, não com desculpa de serviço. Às vezes apenas para tomar um café no fim da tarde, sentados na soleira da casa enquanto o sol descia atrás da linha da caatinga. Conversavam sobre a terra, sobre o que havia crescido e o que havia secado, sobre o que plantar na próxima estação. E sobre outras coisas também, sobre os lugares que ele havia percorrido antes de se instalar naquela fazenda, sobre o que ela havia estudado e o que havia feito antes de casar, sobre o que ela queria agora que o antes havia ficado no passado. Era o tipo de conversa que vai ficando mais fácil a cada vez que acontece, como estrada que a gente abre passando. 5 meses depois de chegar, Cláudia vendeu a primeira carga de banana. Não era grande carga, mas era banana dela, de terra dela plantada com as próprias mãos, num terreiro que estava virando sítio de verdade. Hélio havia ajudado a levar para a cidade na caminhonete dele. Havia indicado o comprador, havia ficado de lado enquanto ela negociava o preço, porque havia entendido sem que ela precisasse dizer que negociar era dela, que ajudar a chegar até ali era a parte dele. Ela voltou da negociação com o dinheiro no bolso, e uma expressão que Hélio havia visto poucas vezes em qualquer pessoa. Não era euforia. Era algo mais firme do que euforia. Era a expressão de quem provou para si mesma algo que estava em questão. Ele disse parabéns. Ela disse que a festa ia ser pequenininha, que era só o começo. Mas havia um sorriso que ela não conseguiu segurar, e ele havia visto. E também não havia conseguido segurar o dele. Cláudia percebeu que estava olhando demais para Hélio, numa tarde em que ele estava consertando a cerca do lado norte. Estava de costas para ela, camisa velha, chapéu de couro na cabeça. O movimento repetido de fincar e apertar, fincar e apertar. Ela estava na varanda com um café na mão que havia esfriado, porque ela havia esquecido de tomar de tanto olhar para ele sem perceber que estava olhando. Quando percebeu, olhou para o café frio. Depois voltou para ele e sentiu aquele incômodo específico de se pegar fazendo algo que você não havia decidido fazer. Havia algo acontecendo e ela não estava certa de como se sentia sobre isso. Havia saído de um casamento há menos de 1 ano. Havia sido traída. Havia passado meses reconstruindo não só a fazenda, mas a confiança em si mesma. E agora estava com café frio na mão, olhando para as costas de um homem que havia aparecido sem ser chamado e que havia ficado. Entrou na cozinha. Jogou o café frio fora. Fez um novo. E voltou para a varanda, determinada a tomar esse enquanto ainda estava quente. Renato soube da fazenda por um amigo em comum. Não foi de propósito, foi o tipo de coisa que acontece quando a notícia de alguém se sair bem viaja mais rápido do que a notícia de alguém se sair mal. O amigo havia mencionado de passagem, numa conversa de bar, que a ex-mulher de Renato havia transformado aquela fazenda que não valia nada em coisa que já estava produzindo. Renato havia ficado quieto. Depois havia perguntado mais. E o amigo havia contado o que sabia, que não era tudo, mas era suficiente para plantar a semente que Renato levou para casa naquela noite. Ele havia acordado sabendo o que havia perdido. Não Cláudia, a fazenda, que em 2, 3 anos, com aquele ritmo de produção, com aquela terra boa preparada, ia valer muito mais do que havia valido quando o acordo foi assinado. Havia dado o terreno podre, achando que havia dado o problema. E ela havia transformado o problema em patrimônio. Renato passou 1 semana com isso. Depois pegou o telefone. Cláudia estava no quintal. Quando o telefone tocou, viu o número. Ficou olhando por 2 toques. Depois atendeu. A voz de Renato era a mesma. Aquela voz com segurança calculada,
que ela havia confundido com solidez por anos. Disse que havia pensado muito, que havia cometido um erro grave, que ela havia sido a melhor coisa da vida dele e que ele havia percebido isso tarde demais. Disse que queria conversar, que queria tentar de novo. Cláudia ouviu tudo, sem interromper, sem reagir, com aquela calma que havia aprendido em 8 meses de divórcio e mais 6 de fazenda. Quando ele terminou, ela disse que ouviria o que ele tinha a dizer se ele quisesse vir até a fazenda na semana seguinte. Renato disse que sim, que ia. Cláudia desligou, voltou para o quintal e ficou em silêncio por um momento, olhando para a horta, com aquela expressão de quem já sabe o que vai acontecer e que está apenas esperando chegar. Antes de Renato chegar, houve uma tarde com Hélio. Estavam sentados na soleira da casa, com o café de sempre e o sol de sempre descendo atrás da caatinga. Cláudia havia contado sobre a ligação, não em detalhes. Havia dito que o ex-marido estava vindo, que havia pedido para tentar de novo. Hélio havia ficado em silêncio, olhando para o horizonte. Ela havia ficado em silêncio também, esperando o silêncio dele dizer alguma coisa. Depois ele havia falado. Havia dito que ela havia chegado naquela fazenda destruída e havia construído algo de verdade, que havia visto ela aprender a acordar com o sol, a plantar sem saber, a errar sem parar, a tentar de novo sem fazer drama. Havia dito que não sabia o que havia acontecido entre ela e o ex-marido, mas que sabia que mulher que constrói o que ela havia construído em 6 meses, sozinha, não era mulher que precisava de ninguém para completar nada. Depois ficou em silêncio de novo e depois disse, com a voz mais baixa, que havia algo que ele precisava dizer, antes que o ex-marido chegasse, que ele havia tentado manter distância, que havia aparecido para ajudar a terra, como havia dito desde o começo, mas que havia chegado um ponto em que ele estava aparecendo por outra razão, e que seria desonesto continuar fingindo que era pela terra. Cláudia ficou olhando para ele. Ele olhou para ela. E então ela disse que havia jogado fora um café frio há algumas semanas por causa dele. Ele ficou sem entender por um segundo. Ela explicou. E foi a primeira vez que ela viu Hélio rir de verdade. Não a risada polida de quem acha algo educadamente engraçado. A risada de alguém que foi pego de surpresa pelo que achou e que não consegue esconder. E ela riu também. E foi a primeira vez, em mais de um ano, que ela riu sem calcular se havia razão para isso. Quando a risada baixou, ele havia chegado perto. E havia acontecido o que havia de acontecer. Quando 2 pessoas param de fingir que não estão olhando uma para a outra. Renato chegou na fazenda num sábado de manhã, de carro novo, camisa passada, com aquele jeito de quem está acostumado a entrar em lugar e mudar a temperatura do ambiente. Ficou parado na porteira, olhando para a fazenda. Era diferente do que ele lembrava, muito diferente. A casa estava pintada, o terreiro estava limpo. Havia canteiros, havia banana. Havia uma energia de lugar funcionando que ele não havia esperado encontrar. Cláudia veio ao encontro dele no meio do terreiro, com a roupa de trabalho. As mãos ainda com terra, cabelo preso do jeito prático de quem não estava esperando visita importante. E aquela calma que ele não havia reconhecido nela antes. A calma de quem está no lugar certo. E sabe disso, ele começou a falar. A mesma conversa do telefone, mas com mais detalhe agora. O arrependimento, o erro reconhecido, a saudade. E então, sem conseguir evitar, começou a falar sobre a fazenda, sobre o potencial que havia, sobre o quanto havia crescido, sobre o quanto poderiam fazer juntos. E foi ali que ele se revelou mais claramente do que havia revelado em anos de casamento. Cláudia o ouviu até esse ponto. Então disse, Renato, você não está com saudade de mim. Você está com saudade do que eu fiz com o lugar que você jogou fora. São coisas muito diferentes. Ele ficou em silêncio, ela continuou. Eu assinei aquele acordo achando que havia perdido. Depois de muito trabalho, entendi que havia ganhado. Não preciso de você para confirmar isso. Nem preciso de você para continuar. Disse isso sem raiva, sem veneno. Com aquela tranquilidade de quem fechou uma conta e que não precisa abrir de novo.
Renato ficou olhando para ela por um momento longo. Depois olhou para a fazenda, para os canteiros, para a banana, para a casa pintada. E entendeu naquele momento a extensão do que havia perdido. Não a terra, a mulher que havia feito aquilo com a terra, que eram coisas completamente diferentes e que ele havia confundido as duas desde o começo. Renato foi embora sem tentar mais. Cláudia ficou no terreiro, vendo o carro sumir na estrada de terra. Levantou a poeira vermelha, baixou devagar. Ela ficou parada até a poeira baixar. Hélio estava encostado na porteira do fundo. Havia aparecido em algum momento sem ela perceber. Ela caminhou até ele. Ele não perguntou nada. Ela não disse nada. Ficaram um momento lado a lado, olhando para a fazenda da perspectiva de quem olha para algo que custou e que por isso tem um peso diferente. Depois ele disse que estava achando que ia dar banana boa esse ano. Ela disse que sabia, que havia plantado bem. Ele disse que havia aprendido rápido. Ela disse que havia tido bom professor. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse que havia tido boa aluna. Um ano depois da chegada de Cláudia, com as malas e o coração partido, a fazenda era reconhecida na região pelo queijo artesanal, pela banana, pela horta que fornecia para um mercado da cidade próxima, e pelo mel que ela havia começado a produzir no último trimestre, com a ajuda de uma senhora apicultora que uma vizinha havia indicado. O valor de mercado era 3 vezes o que havia sido quando o advogado de Renato havia dito que era patrimônio sólido. Em 3 anos, estimava Hélio, ia ser mais. Cláudia havia contratado um rapaz da cidade para ajudar. Havia organizado as finanças em planilha que ela aprendera a fazer assistindo o tutorial. E havia começado a falar com um contador sobre como escalar sem perder o controle. Mas o que mais havia mudado não era a produção, era ela. Numa tarde de domingo, Cláudia sentou na soleira da casa com uma cuia de café. Hélio estava no fundo da fazenda, verificando não sei o que com aquele andar tranquilo. De homem que não tem pressa porque sabe que o trabalho vai estar lá quando ele chegar. Ela ficou olhando para ele por um momento, depois olhou para a fazenda, para os canteiros, para a banana, para as galinhas andando no terreiro com aquela arrogância específica de galinha, que sabe que o terreiro é dela, pensou em Renato. Não com raiva, com uma estranheza serena, de quem olha para capítulo fechado e não consegue mais imaginar como era estar dentro daquelas páginas. Pensou no advogado que havia dito que ela havia ficado com a melhor parte. Havia dito a coisa certa, pelo motivo errado. Ela havia ficado com a melhor parte. Mas a melhor parte não era o valor da terra. Era o que a terra havia feito com ela. O que havia descoberto sobre si mesma quando não havia mais ninguém para impressionar, nenhuma aparência para manter, nenhuma versão de casada bem casada para sustentar. Apenas ela e a terra, e o trabalho, e um homem de olhos claros, que havia aparecido para ajudar a terra e ficado por outras razões. Hélio havia chegado perto sem que ela percebesse. Estava do lado dela agora. Pegou a cuia das mãos dela, tomou um gole. Ela olhou para ele com aquela expressão de quem ia protestar. E decidiu não protestar. Ele devolveu a cuia. E ficaram assim, na soleira da casa, com o sol baixo, com a fazenda à frente. Era o suficiente. Era mais do que o suficiente. Era finalmente lar. Tem gente que é traída e fica olhando para o que perdeu. Tem gente que é traída e começa a ver o que sempre esteve lá, esperando por alguém que acreditasse nele. Cláudia não sabia nada de fazenda quando chegou naquela terra com o coração em cacos. Não sabia plantar, não sabia ordenhar, não sabia defender o que era seu no cartório. Sabia apenas que não ia dar a Renato a satisfação de ver ela desistir. E às vezes é exatamente isso que nos faz fincar o pé e descobrir do que somos feitos. Se essa história chegou até você hoje, ela não chegou por acaso. Aqui no canal, quando destinos se cruzam, a gente acredita que certas histórias encontram certas pessoas na hora exata em que precisam ser ouvidas.
Tem uma coisa simples que eu quero te pedir. Vai lá nos comentários e me escreve de que cidade você está assistindo esse vídeo. Pode ser cidade pequena do interior, pode ser capital, pode ser outro estado, outro país. Quero saber onde essa história chegou, porque todo lugar tem uma Cláudia. Alguém que recebeu o que parecia sobra e fez disso a melhor parte. E todo lugar tem um Renato também. Alguém que jogou fora o que não soube reconhecer. A pergunta que fica para você é essa. Você já recebeu algo que parecia pouco e que virou mais do que esperava? Escreve nos comentários. Eu leio todos.